Bem-vindos à 23ª edição. Há 23 semanas que estamos aqui, levando os Açores ao mundo e trazendo um pouco do mundo até aos Açores. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, espero que hoje levemos mais um pouco destes Açores até, pelo menos, ao mundo da nossa diáspora. Na semana passada ficamos a saber, através da representante da Ordem dos Médicos nos Açores, que há grandes dificuldades de camas no Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, muitas delas derivadas de doentes que têm alta e que permanecem nos hospitais, porque as famílias não têm condições de os receber em casa, porque as famílias simplesmente os abandonam. Piedade que se debruça sobre esses assuntos, o que é que nos tenta dizer sobre isso? Pois, essa notícia é uma notícia que infelizmente já é antiga, ou seja, é recorrente. De acordo com o que ela veio a público porque o diretor clínico do hospital, cansado em parte de fazer alguns alertas, o hospital tomou a decisão de cancelar uma recuperação de listas de espera a nível de cirurgias, porque não tinham camas para colocar as pessoas que precisavam de ser operadas, e isso devido exatamente ao facto de haver pelo menos 20 camas que estavam sendo ocupadas por pessoas que tinham alta, mas que não tinham saída. O certo é que esta medida, um bocadinho de pressão, resultou porque passado algum tempo 17 dessas pessoas tiveram uma solução, mas há aqui alguma coisa, é algo que me faz um pouco de confusão, esta solução resultante desta pressão, né, que foi exercida pelo próprio hospital. É que nós estamos aqui perante uma realidade, sobretudo as pessoas que deveriam ir para cuidados continuados, estamos perante uma realidade que tem a ver com a rede de cuidados continuados e tem a ver com a interligação entre, por um lado, os lares residenciais, o sistema hospitalar e os cuidados continuados. E depois ainda temos uma outra dimensão, que são os cuidados paliativos, mas essencialmente é os cuidados continuados, os cuidados hospitalares e os lares residenciais. Esta estrutura deveria estar interligada e deveria ser permanentemente avaliada, porque os cuidados continuados, por exemplo, têm várias dimensões. Tem a dimensão da convalescência, tem a dimensão dos cuidados intermédios e os cuidados prolongados. E as pessoas que vão para esse tipo de cuidados têm que ser avaliadas se vão realmente estar lá menos de 30 dias, se vão estar até 3 meses, ou se a situação exige uma resposta de longa duração. E até ao nível do financiamento, apenas as pessoas que ficam em longa duração é que essas situações são financiadas em parceria, solidariedade social e saúde. Até essa situação é essencialmente uma resposta da saúde, porque é uma resposta em que envolve recursos humanos de enfermagem e estruturas da saúde. E portanto, a gente poderá colocar-se aqui a questão porque é que estas pessoas que ficaram, entre aspas, esquecidas no hospital não foram devidamente avaliadas no sentido de se encaminhar para a solução mais imediata. Uma das justificações que o hospital dá e que de alguma forma também está interligado com este fenómeno tem a ver com a utilização dos próprios serviços de urgência. Portanto, nós estamos a passar uma fase do ano em que a gripe, portanto, há um pico de gripe ou há mais casos de gripe, as pessoas idosas são pessoas vulneráveis e, portanto, aparecem com mais frequência nas urgências, mas também há um fenómeno, infelizmente, que acontece na região, é que estas pessoas que são de um grupo de risco não se vacinam maioritariamente. Ao que diz a bastonária da Ordem dos Médicos, apenas 43% da população açoriana está vacinada em relação à gripe e até no caso da Ilha das Flores ela diz que são 30%. Portanto, isto deve-nos dar que pensar, porque em matéria de saúde não é apenas uma responsabilidade do governo ou das instituições. Cada cidadão também tem que ser responsável pela sua própria saúde. E a vacinação é, sem dúvida, uma forma de evitar, pelo menos num primeiro plano, né, a questão Aliás, a prevenção é essencial em qualquer assunto de saúde. Não é? Exatamente. A outra questão que também foi levantada pelo diretor clínico do hospital e pela Ordem dos Médicos tem a ver com o recurso à urgência por razões que não são de urgência. Nós temos 60% dos casos que aparecem na urgência não são verdadeiras urgências, o que é muito superior à percentagem nacional e muito superior à percentagem europeia. Na Europa ronda os 30%, nós na região estamos com 60%. E isto significa que está a falhar aqui
ou a resposta dos cuidados de saúde primários, ou o recurso das pessoas aos cuidados de saúde primários. Porque ainda há mais um recurso que as pessoas podem ter, que é a linha Saúde Açores. Ou seja, as pessoas têm que também... Que não está devidamente divulgada, e porventura não está devidamente divulgado, e eu acho que isso é um aspecto que se deve refletir nessa situação. E no meio rural também ainda há muita gente, principalmente numa faixa etária, que é aquela que normalmente é mais afetada nessa altura do ano, que não tem ainda uma relação com as novas tecnologias. Mas há uma coisa que eu acho que é importante e que nós estamos a perder. Não é dizer que o sistema de saúde não é importante, e é extremamente importante. Mas há aspectos do chamado autocuidado que as pessoas têm que recuperar como uma mais-valia. Nós todos conhecemos os chás de limão e o mel e os caldos de galinha, né? Sem brincar com isso. Na realidade, há algumas situações que são as tais falsas urgências. O cidadão deveria pensar o que é que eu posso fazer em primeira instância. Claro que nós não devemos manter apenas os cuidados caseiros, claro, mas tem que haver uma atitude de autocuidado e muitas vezes até as práticas aprendidas com os pais e com os avós podem servir nessas ocasiões. Eu acho que há que também, ao nível de uma educação para a saúde e de uma literacia para a saúde, ajudar as populações a saberem usar os recursos da forma mais adequada, porque o recurso do hospital, para além de que muitas vezes é um risco ir à urgência quando não se tem uma situação de urgência, porque o hospital é perigoso do ponto de vista do contágio que pode haver com situações realmente graves e que a pessoa entra com uma pequena constipação e sai de lá com um vírus hospitalar daqueles que leva à cama do hospital durante meses. Pedro Gomes, o Hospital de Vinho Espírito Santo tem pouco mais de 20 anos. Quando foi inaugurado, achava-se que era uma estrutura megalómana. Aliás, a oposição na altura criticava o governo de Monte Amaral por isso. Já foi preciso construir uma nova ala de camas encastrada lá no meio de uma zona verde para a psiquiatria e agora tivemos essa questão do adiamento de cirurgias por falta de camas em enfermaria. A deputada do Partido Social Democrata e secretária-geral acusou o Sr. Secretário de ter arranjado uma solução de um dia para o outro só depois de ter levado um aperto, foram as palavras dela. É já um hábito da região, infelizmente, os políticos reagirem em vez de agirem e criticarem quando alguém age. Sim, é um hábito que se tem vindo a repetir ao longo dos anos. E nesta questão da falta de campo... Ainda há dias falavas da falta de médicos de família. Exato. E também é uma consequência essa. Eu acho que esse é um dos aspectos deste problema. Cruzam-se esta notícia e as declarações da doutora Isabel Cássio, Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos dos Açores, fazem tocar campainhas sobre a problemática em si dos idosos abandonados nos hospitais, e é bom olharmos para isto desta perspectiva. Aliás, ela foi muito dura nas palavras que usou. Mas também olharmos para este problema num contexto da saúde nos Açores e do contexto da solidariedade nos Açores. E a primeira questão que se coloca aqui é a relação das famílias com os seus idosos. Eu sei que esta é uma área muito cara à Piedade, por questões profissionais, de estudo, mas o que é verdade é que nós hoje lidamos mal, as famílias lidam mal com os seus idosos. Há um aumento da esperança de vida generalizado, os Açores não escapam a isto, vivemos todos mais tempo, o que significa que, vivendo mais tempo, precisamos de mais cuidados, porque a nossa vida não se desenvolve de igual modo, e nos últimos anos de vida, obviamente que a necessidade de cuidados, de saúde e de outros aumenta. E as famílias hoje não estão preparadas para isto e lidam mal com isto. Aliás, as sociedades modernas lidam mal com a degradação do corpo, de uma maneira geral. Lidamos todos mal com isto. Lidamos mal com as rugas, lidamos mal com as dores musculares, no fundo com o envelhecimento do corpo. Porque a sociedade cultiva o belo... Apesar da alternativa ao envelhecimento não ser muito boa. Sim, mas a sociedade hoje cultiva o belo do corpo, uma estética diferente, a juventude nas suas diversas formas, e isto também induz um tipo de comportamento, não vou dizer de rejeição porque é muito forte, mas de pouco acolhimento aos mais idosos. Em segundo lugar, as famílias vivem no stress das suas vidas profissionais, numa conciliação muitas vezes difícil entre a vida profissional e a vida familiar, os filhos, as atividades dos filhos, os compromissos profissionais, o tempo social para estar com os amigos,
e verdadeiramente as famílias que acolhiam os avós, os tios, que viviam com os mais jovens, isto acaba por ser diferente. Nós hoje o que temos é, nas novas solidões urbanas, os idosos a viverem sozinhos ou os idosos a viverem em lares e, portanto, desacompanhados da família, que vai visitá-los frequentemente, mas já não estão como acontecia há uns anos atrás. E esta situação que a Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos denunciou é um reflexo disto. Estes idosos estão no hospital porque possivelmente não têm para onde ir. Entraram no hospital por uma situação clínica, por uma doença, foram tratados e estão ali porque a família não foi buscá-los. Não tem condições de os receber, se calhar, não tem condições de os receber em casa e estão... E alguns até ausentam-se estrategicamente no período do internamento para se tornar difícil até o regresso a casa. Exatamente. Logo, nós temos aqui um primeiro aspecto do problema, que é percebermos se a resposta também social, a resposta de solidariedade social que está construída nos Açores, através da rede de cuidados, de apoio aos idosos, às famílias, está a dar respostas adequadas a esta realidade, que é uma realidade com que nos deparamos todos os dias e que se vai agravar nos próximos tempos, porque felizmente a esperança de vida vai aumentando e daqui a 10 anos vamos ter uma esperança de vida maior do que a que temos hoje. Em segundo lugar, é a questão dos cuidados primários de saúde, isto é, da deficiente cobertura de cuidados primários de saúde nos Açores e da dificuldade de acesso aos cuidados primários de saúde. Faltam médicos de família, faltam realidades diferentes na organização e na prestação dos cuidados primários de saúde, como as unidades de saúde familiar, já discutimos isto aqui, que podiam dar uma resposta mais adequada, mais rápida, mais interligada entre os vários profissionais da área da saúde, não apenas de médicos, porque essa é a lógica das unidades de saúde familiares, com muito bons resultados no continente, diga-se de passagem, e não compreendo porque é que não estamos a adotar este modelo aqui com um caráter imediato. E, sobretudo, isto poderia... Apesar de tudo, as IPSS têm dado resposta a alguns desses casos. Sim, mas o que é verdade é que também não estão a dar resposta a todos, até porque as IPSS que têm cuidados continuados e que prestam cuidados continuados em protocolos com a região e geriátricos com a região, muitas vezes não têm disponibilidade financeira para prestar apoios tão elementares como ter um enfermeiro nos períodos noturnos. Quando têm cuidados continuados, são obrigados a ter enfermeiros no seu quadro de pessoal. É verdade. E hoje em dia, só as unidades de saúde, essencialmente... Não quero ser mal interpretado. Não estavam a cumprir o protocolo. Não quero ser mal interpretado. Têm no seu quadro, como prestadores de serviços, mas não têm nos tempos de permanência em que os idosos lá estão. E deveriam ter, nomeadamente nos períodos noturnos. Isto é frequente na nossa realidade das IPSS, apesar do esforço que elas fazem e do excelente trabalho que prestam num apoio complementar às famílias e prestam um serviço que a região por si só não é capaz de... Mas contrata essas IPSS. Exatamente, contrata e pagando às vezes mal. É financiado, é contratado em contratos de cooperação, exatamente. É em contratos de cooperação, podíamos discutir agora isso, não vamos por aí com certeza, mas podíamos discutir aqui os valores padrão e perceber como é que eles estão estruturados e se correspondem de facto a uma boa realidade ou não correspondem. Mas isso é outra discussão. Mas essa pode ser a discussão. Aquilo que a região contrata com as IPSS é ou não suficiente para as IPSS prestarem um bom serviço? É evidente que não é suficiente. A região tem aumentado de uma forma significativa o número de lares portanto, passou de... Menos, atualmente temos cerca de 31 lares na nossa região, portanto mais 9 do que existia, pelo menos em 96. Estamos a cobrir cerca de 1.300 pessoas, mas a minha questão, e parece, de acordo com também foi anunciado pela Sra. Secretária da Solidariedade Social, que neste ano de 2019 mais 97 vagas vão ser criadas, sobretudo em Ponta Delgado, numa nova unidade na Casa do Povo dos Arribos, mais 41 na Santa Casa da Misericórdia e mais 16 no Lar Luís Soares de Sousa e também 10 na Lagoa. Portanto, ou seja, as respostas de lar estão a ser aumentadas e o valor padrão que foi recentemente atualizado, ao que parece a União das Misericórdias não concorda com essa atualização, está em 1.271 euros por mês por utente e nós podemos pensar 1.270 euros não é suficiente para acolher um idoso, sobretudo não é suficiente quando o idoso vem com altas necessidades a nível de saúde, ou seja, tem uma baixa autonomia.
Os lares, na realidade, não foram criados, muitos deles, para essa situação de grande dependência. Mas estão a prestar serviço mas porque não há acabaram, resposta social para isso. E porque as pessoas acabaram por envelhecer dentro dos lares. Entraram eventualmente com 60 e tal anos, e hoje em dia têm 80 e tal ou 90, e portanto passaram-se muitos anos em continuar a viver. A minha questão principal tem a ver com essa solução, essa figura é necessária, os lares são necessários quando as pessoas têm um alto grau de dependência e para dar uma forma, generalizar alguns recursos de fisioterapia, de cuidados que se podem ser coletivos, mas do ponto de vista do que os idosos gostariam de ter e do ponto de vista daquilo que se imagina que é envelhecer com alguma qualidade, se calhar não é a resposta a melhor resposta, é a resposta possível, mas não é a melhor resposta. E eu pessoalmente, em termos de uma arquitetura, de uma política de idosos, apostaria muito mais nos serviços de apoio ao domicílio. Claro. Enriqueceria muito mais os serviços de apoio ao domicílio. Teve cá recentemente um médico, Delfim Rodrigues, do Serviço Nacional de Saúde, a falar até de hospitalização domiciliária. Ou seja, é possível levar... Não desenraizar as pessoas do seu ambiente familiar, dos casos das pessoas que estão habituadas. Isso não é mais caro. Antes, por contrário, e tem consequências extremamente positivas na baixa da mortalidade dessas pessoas, no aumento da autoestima e da qualidade de vida. Na coesão familiar. Na coesão familiar, ou seja, o que muitas vezes se há é certo. Até na construção do espírito de solidariedade dentro da família. Porque a rede de suporte... Os netos, quando ajudam a cuidar do avô, aprendem a cuidar dos pais também. E aprendem a descobrir aquilo que o Pedro dizia no princípio, que é o envelhecimento, porque as pessoas não podem pegar no envelhecimento e meterem num armário fechado a dizer isso não existe. Não, quando convivem... E depois nem levam a criancinha a ver o avô para a criancinha não se assustar, não é? Exatamente, ou seja, as pessoas têm que aprender a conviver com pessoas mais velhas, com pessoas muito mais velhas, ou seja, esta intergeracionalidade é extremamente importante. Mas o que é verdade, deixa-me interromper-te, o que é verdade é que a região tem... muito rápido, temos que ir à muito bem, mas o que é verdade é que a região tem apostado muito pouco neste apoio familiar, neste apoio domiciliário familiar. A região aumentou bastante o serviço de apoio ao domicílio. Sim, agora, se calhar, é muito pontual. A lógica... Mas a lógica... Falta aqui o apoio das famílias. Mas a lógica do apoio familiar domiciliário é um apoio de refeições, um apoio de higiene pessoal e um apoio daqui... De medicação. De medicação. E higiene da casa também. Higiene da casa também. Mas isto não é suficiente. Isto não é suficiente. E, portanto, eu acho que a lógica... Falta o tal estatuto do cuidador. Também falta e isso. Para muitos desses idosos, às vezes, a única pessoa que entra a porta dentro é aquela pessoa que vai levar aquela senhora da Santa Casa que chega que vai levar a refeição e que vai fazer a higiene. A sopa já meia morna, o papo seco já meio frio. Há uma falha ainda maior. Também não é sempre assim. Há uma falha ainda maior nesse serviço de apoio ao domicílio, portanto, nesse SAD, que é protocolado também com as IPSS, e nós não nos podemos nunca esquecer que estes protocolos de cooperação são dinheiro da Segurança Social Nacional, ou seja, isto não é orçamento da região, é orçamento do país que está aqui em causa. O que falta muitas vezes é uma integração com a saúde. Ou seja, e até com uma outra entidade que é muito importante, que é as próprias autarquias, porque as questões, por exemplo, dos arranjos, dos pequenos concertos, que alguns desses idosos não têm a capacidade de fazer, porque têm pensões muito baixas, podem ser perfeitamente assegurados pelos serviços da Câmara. E muitos deles são assegurados também por movimentos das próprias igrejas. Mas o que falta muitas vezes é uma integração de tudo isto. Não pode haver uma duplicação e as pessoas pedirem algo e o pedido ficar perdido. Ou seja, se houver um trabalho de integração da saúde, com a segurança social, com a autarquia, com os movimentos das paróquias e com os movimentos cívicos de voluntariado, se calhar nós vamos ter uma qualidade de resposta no domicílio muito maior e uma felicidade, digamos assim. Essas ligações existem. As ligações entre os movimentos das paróquias, a segurança social, nomeadamente as assistentes sociais e as IPSS e as juntas de freguesia até existe, precisamente para não se correr o risco de algumas entidades apoiarem famílias duplicadamente e deixarem... Existem mais a nível de freguesia em que se faz este cruzamento de dados e dos apoios do que provavelmente como uma lógica sistemática Agora global. Existe com os polos locais de desenvolvimento, essas coisas que a Secretaria está a tentar. Às vezes é uma duplicação de estruturas, porque muitas vezes, se calhar, na própria comunidade já existia algum sistema de interligação e se calhar é preciso potenciar. Agora, é preciso dizer que, do ponto de vista legislativo, e estava-me a lembrar aqui no decurso da conversa, que o Código de Ação Social
está todo orientado, e o código que está em vigor, está todo orientado por uma lógica de apoio aos idosos e a outras faixas etárias, numa lógica institucional, isto é, através dos lares, das instituições. Não tem um reflexo, nem uma orientação para esta outra lógica de que nós estamos aqui a falar e que é, eu direi, não vou dizer que é mais importante, mas é tão importante como esta, porque pode ser uma boa alternativa social para nós cuidarmos melhor daqueles que nos estão próximos, e são as nossas famílias. Hoje temos 50 anos, mas esperamos chegar aos 80 e poder ser acolhidos pelas nossas famílias. Quem está a chegar ao fim é a legislatura. Eu estou a ser um bocadinho acelerado, porque a legislatura de facto só acaba depois das eleições de outubro, mas estamos já em período de pré-campanha, de campanha eleitoral, e António Costa entendeu remodelar o seu governo 10 meses, 8 meses das próximas eleições e praticamente 3 meses de eleições europeias, e ficou assim com 6 ministros dos ex-governos de Sócrates, 7 ministros dos ex-governos de António Guterres, depois de Santos Silva ter dito que o PSD, o PS e o CDS não se conseguem reformar. Foi só a entrada de uma senhora mais nova para o governo que reformulou esse novo PS. Acho que aqui, o PS já não tem mais ideias. Pronto, a razão básica que é apresentada é a razão da constituição da lista ao Parlamento Europeu. Essa foi essa razão explícita. Saem dos membros do governo para as listas. E isso obrigou a uma remodelação. Claro que há outras razões implícitas, que são essas que se calhar faz sentido cabe-nos analisar. A nós tentar descarafunchar pelo menos. Em relação à primeira, ou seja, a constituição da lista do Parlamento Europeu, eu achei interessante num blog do Vital Moreira, que se chama-se Causa Nova, agora eu penso que ele, que até é marido de uma das candidatas ao Parlamento Europeu, portanto, desta senhora Maria Manuela Leitão Marques. Exatamente. Leitão Marques. Piedade, isto, bem vistas as coisas, é tudo de família, não é? Exatamente. Isso é outro aspecto que aparece nessa leitura. Mas o que achei interessante é que ele dizia que esta remodelação não era obrigatória. Ou seja, se a razão fosse só a constituição de uma lista para o Parlamento Europeu, os ex-ministros podiam perfeitamente continuar a exercer, não é incompatível permanecer... Juridicamente não é incompatível. Não é compatível permanecer no governo e, por simplesmente, suspenderiam o seu mandato até outubro, e em outubro, quando houvesse as legislativas, então assumiam o seu lugar no Parlamento Europeu. Portanto, em termos formais, não era necessário eles saírem do governo e não era necessário o governo ser remodelado. E aí entra talvez as outras razões porque António Costa remodelou. Portanto, há aqui razões de natureza, portanto, indiretas, né, se quisermos, nessa remodelação. Há a entrada de políticos jovens ou a promoção de políticos jovens que já estavam no governo e que sobem a ministro, que é o caso de Estado a Ministro. Que é o caso do Pedro Nuno Santos, é o caso da Mariana Vieira da Silva, portanto, que eram pessoas que já faziam parte do elenco governativo e que têm neste momento um lugar de destaque. Destacar o caso da Mariana Vieira da Silva nas tais relações familiares, que é filha de um ministro, e já isso foi alertado, o facto de haver aqui algumas relações, não parece que isso seja relevante, se é alguém que tem potencial. E é, sem dúvida, alguém que vai ocupar o terceiro lugar hierárquico no governo, o que significa que se António Costa ou Augusto Santos Silva não estiverem no país, ela pode ser Presidente do Conselho de Ministros, o que é interessante ver essa figura. Portanto, por outro lado, há também uma chamada ao governo de um braço direito de António Costa da autarquia de Lisboa, que é o Duarte Cordeiro. Portanto, ou seja, ele foi dar maior visibilidade a 3 jovens e também a um outro secretário de Estado que também aparece. Aqui é que começa a haver alguma dúvida porque é que houve necessidade, a 8 meses das eleições, dividir um ministério em 2 e, portanto, criar aqui, burocraticamente, uma alteração estrutural por um tempo muito pequeno. Eu, quando estava a ouvir falar desta remodelação, só me fez lembrar, desculpem a imagem do futebol, ou seja,
Parece um treinador chicotada psicológica. Não, parece um treinador que mete a jogar nos últimos 2 minutos o banco de suplentes que tem para experimentar. E parece-me aqui que é essa talvez uma intenção de António Costa, que é dar oportunidade a estes jovens de mostrarem algumas competências ou algum perfil, porque há quem diga que, por exemplo, no caso de Pedro Nuno Santos, que é um potencial sucessor de António Costa na liderança do Partido Socialista. Não sei se é ou não, mas o certo é que entrar no Ministério, assumir responsabilidades a 8 meses de umas eleições, só pode ter a intenção de uma forma de dar uma nota de que, se o PS ganhasse ou tivesse a possibilidade de continuar no governo, esses seriam os futuros ministros ou futuras caras do Partido Socialista a nível da política executiva. Portanto, essa é a tal dimensão implícita que está nesta remodelação do governo. Se por um lado era apenas por uma questão das eleições europeias, por outro lado há aqui essa outra dimensão. Outro aspecto também que me parece aqui importante é uma nítida estratégia eleitoral, ou seja, há quem diga que o facto de se colocarem 2 ministros como candidatos, como cabeça de lista e como segundo o número 2 do Parlamento Europeu, votar de alguma forma nos candidatos do Partido Socialista seria também um pouco avaliar ou dar uma nota ou dar uma avaliação ao próprio Governo da República. Então, há aqui uma certa confusão, ou poderá haver alguma confusão, entre se estas decisões visam apenas a questão da constituição da lista ao Parlamento Europeu ou se António Costa não está também aqui a procurar autoavaliar o Governo do qual ele faz parte, porque é realmente um Governo que teve 6 remodelações e, portanto, um Governo que nunca estabilizou, por umas razões ou por outras, umas por obrigação, por exemplo, a saída do Ministro da Defesa foi obrigatório a remodelar, mas aproveitou sempre estas oportunidades para reconstituir a sua equipa. Portanto, até que ponto é que ele quer mostrar que tem gente para um futuro governo a partir de outubro, essa será a questão. A remodelação teria que ser maior. Pedro Gomes, Santos Silva, sobre a convenção do PSD, disse que o PSD e o CDS eram 2 partidos que não se conseguiam renovar. Este governo de António Costa tem 7 ministros, incluindo ele, que foram ministros de António Guterres, portanto isso já foi no século passado, e 6 que foram ministros dos governos de José Sócrates. Apesar dessas injeções, pequenas injeções de sangue novo e de gente muito nova, há aqui uma família socialista que é sempre a mesma de ministeriáveis, ou não há? Teremos que fazer a exegese das palavras do Sr. Ministro Augusto Santos Silva para saber qual é o conceito da renovação dele. Ele próprio é ministro já há alguns anos. Exatamente, e aliás foi ministro de Sócrates também. Foi ministro de Guterres, foi ministro de Sócrates e é ministro de António Costa. E é ministro de António Costa. E eu creio que ele deve teorizar aqui uma nova abordagem da famosa renovação na continuidade, suponho que há de ser por aí. Mas, para usar aqui uma imagem futebolística, para pegar aqui um pouco naquilo que disse a Piedade... O jogo não está ganho, para já, não é? E sendo que o Primeiro-Ministro é benfiquista, eu poderia dizer que António Costa não é o Bruno Lage. E nada disto faz muito sentido. Há algumas coisas que se fazem sentido, outras que não fazem muito sentido. António Costa, ao longo de 3 anos, demonstrou que não tem preconceitos em relação às remodelações governamentais. Isso é bom. Sim, desmistificou as remodelações governamentais. E até agora, na vida política portuguesa, as remodelações eram sempre momentos muito sofridos, muito debatidos na imprensa. Os primeiros ministros, enfim, não gostavam muito de fazer remodelações, todos eles. E António Costa... A própria imprensa desgastava o primeiro-ministro que remodelava, hoje em dia já não faz isso. Não, hoje já não faz. Com este governo, com António Costa, de facto, as remodelações entraram, enfim, no dia-a-dia governativo, porque em 3 anos há 31 membros do governo que foram remodelados, entre 10 ministros e 21 secretários de Estado, e, portanto, o lugar de ministro e o lugar de secretário de Estado é um lugar perigoso neste governo. A prazo. Muito a prazo. Bem, para além de ser a prazo sempre, aqui é perigoso. E torna-se mais perigoso se nós olharmos para o calendário de uma outra maneira. E se olharmos para a última remodelação que ocorreu em outubro, parece que já foi há muito tempo, mas foi em outubro do ano passado. Foram 4 ministros que foram remodelados e agora foram 3 ministros que foram remodelados. Isto é, de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, acontece uma remodelação governamental. Isto, desmistificando a remodelação, tem, por outro lado, aquilo que a Piedade referia,
que é uma instabilidade muito grande. E uma instabilidade acrescida com a arrumação e a rearrumação das pastas governamentais. O caso, por exemplo, aqui da habitação e da energia é perfeitamente ilustrativo disto que eu estou a dizer. Olhamos a remodelação de outubro e olhamos esta remodelação, a pasta de energia foi para um lado, passou para o outro. A pasta da habitação foi para um lado, passou para o outro. Já parece aqui uma rábula de estar e não estar, mas é de facto assim. Isto provoca instabilidade, provoca desacerto, as rotinas alteram-se, o ministro muda, os departamentos governamentais mudam de tutela e isto provoca inércia também na própria atuação. E ninguém espera que a 8 meses de eleições, os ministros que acabaram aqui de tomar posse destas pastas, e algumas delas com grande peso, possam estar aqui a decidir matérias de fundo num curto espaço de tempo. Até porque é em julho que começa a campanha eleitoral. Não, já começou, já estamos em campanha eleitoral. Esta remodelação e esta escolha para o Parlamento Europeu é claramente uma estratégia de campanha eleitoral. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, é preciso também assinalar a circunstância de haver não um, mas dois ministros, e eu creio que é a primeira vez que isto acontece desde que há eleições para o Parlamento Europeu, desde que estamos na União Europeia, que há dois ministros que saem do governo diretamente para uma lista para o Parlamento Europeu. Isto nunca aconteceu, já aconteceu uma saída de ministro para ser cabeça de lista do Parlamento Europeu, mas verdadeiramente dois membros do governo, e dois membros do governo que não são membros do governo quaisquer. Aconteceu com Cavaco Silva também, com Dias Pinheiro. Com duas, mas dois de uma vez não aconteceu, e com a dimensão que estes têm, com a dimensão institucional que estes ministros têm. E desde logo um ministro, o Pedro Marques, que era o responsável da negociação com a Comissão Europeia dos fundos comunitários, do próximo quadro comunitário de apoio. António Costa quer com isto, parece-me, fazer duas coisas. Primeiro, quer nacionalizar o debate das europeias. Ele quer transformar um debate de europeias numa espécie de verdadeiras primárias, verdadeiro plebiscito, vamos usar aqui a expressão com uma certa largueza interpretativa e não com um rigor jurídico. Voltando ao futebolês, se não tiver um bom resultado, sim, será um cartão amarelo ao governo. Exatamente. Uma primeira mão, quer garantir que não leva um cartão amarelo. Uma primeira mão de uma final a duas voltas, digamos assim. E ele, ao fazer isto e ao escolher dois ministros, o ministro que é o responsável pelos fundos comunitários, o ministro das infraestruturas, e a ministra que é responsável pela administração pública, pelo Simplex, ele quer discutir as questões nacionais porque ele acha que este é um terreno que lhe é mais confortável. E isto tem a ver com um outro dado que me parece importante, que é a circunstância do governo estar claramente em baixa eleitoral, pelo menos a avaliar pelas sondagens que vão sendo publicadas, a última das quais no dia 18 deste mês de fevereiro, publicada pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Notícias da Aximage, que dá ao governo o PS com 36%, 36,4% em eleições legislativas. O governo tem, nesta altura, nesta sondagem, um resultado pior do que aquele que tinha há um ano atrás, no auge dos incêndios de Pedrógão. Isto dá bem nota da ilusão política em que o governo está e em que o PS está. Quando António Costa dizia há 2 semanas atrás, numa entrevista à SIC, que a maioria absoluta era virtualmente impossível, ele sabia bem o que é que estava a falar, porque tem consciência de que, de facto, há aqui uma erosão política muito grande e a tentativa de fazer nestas europeias uma discussão interna, da política interna, é tentar ganhar aqui um discurso político e ganhar aqui um elan político que o possa depois catapultar para melhorar o resultado para as legislativas. E não se pense que as sondagens da Aximage, ou as sondagens em geral, estão erradas, porque nas últimas eleições legislativas, na última semana, as 5 sondagens que foram publicadas acertaram em cheio no resultado eleitoral. E a Aximage está a fazer sondagem para o Correio da Manhã e para o Jornal de Notícias, mas também está a fazer uma sondagem está a fazer trabalhos de campo para o Parlamento Europeu, que, aliás, a semana passada divulgou uma projeção à escala europeia sobre os resultados. Eu acho que há um aspecto também que se pode acrescentar aí, só muito rapidamente, que é o círculo fechado em que o Partido Socialista está a movimentar as pessoas. Ou seja, porque havia alguma tradição no Partido Socialista de trazer independentes ou
ou refrescar um bocadinho as figuras que apareciam nas listas para, não só a nível nacional, mas em particular a nível também europeu. E aqui neste momento, esta imagem, esta dimensão dos independentes, ou das figuras que trazem um know-how técnico ou científico, dilui-se para fazer exatamente uma escolha muito fechada sobre um círculo de pessoas, inclusive com as tais relações de amizade, de familiares. E repare-se, é verdade, e repare-se, as remodelações são em círculo fechado, do Governo, dentro do Governo e da Câmara de Lisboa. O grande alfobre gerador de novos membros do Governo é a Câmara de Lisboa. Veja-se o que aconteceu com Graça Fonseca, que subiu a Ministra na última remodelação, Duarte Cordeiro, que sobe a Secretário de Estado agora. E pronto, a própria Mariana Vieira Silva, que já também vinha. É lógico que uma regulação feita numa altura destas, dificilmente alguém que não fosse dentro da máquina aceitaria um desafio desse. Não necessariamente. Mas eu acho que era difícil aceitar um desafio. É preciso alguém que tenha uma componente política. Eu acho que António Costa e Carlos César querem ter instrumentos político-partidários no governo. Piedade, isso não é rigoroso neste sentido. Não creio que a questão de estar a 8 meses de eleições possa condicionar uma aceitação, porque eu lembro o governo de Passos Coelho, na sequência das últimas eleições em que o PSD e o CDS ganharam, e que já se sabia que provavelmente não passaria no Parlamento, porque já estava anunciado o programa de governo. Estava anunciada a geringonça e o programa de governo não passaria, e ainda assim Passos Coelho não teve dificuldade em formar um governo e convidar personalidades da sociedade civil que aceitaram ser ministros por um período de tempo muito curto, sabendo do risco político que correu. Portanto, não é risco, aqui há uma certeza. Não. Eu acho que o risco... As eleições estão marcadas. Não, o risco naquela altura era muito maior, politicamente é muito maior. Aqui ainda há a possibilidade do PS poder corrigir o seu resultado eleitoral dos 34% que dá mas também quem mais nesta população para... correr riscos não vá para ministro, não é para secretário de Estado. Garantidamente que não vai. Naturalmente. Quem vai a votos ainda antes das eleições europeias, cuidávamos nós que não, é a nossa vizinha Espanha. O PSOE não conseguiu garantir o equilíbrio com os separatistas catalães e o governo acabou por cair e serem convocadas eleições para 28 de abril, um mês antes das eleições europeias e autonómicas. Há 13 eleições autonómicas a 26 de maio. De 26 de maio. Piedade, era previsível que os catalães, tarde ou cedo, quando as questões nacionalistas espanholas se viessem ao de cima, tirassem o tapete ao PSOE? É um pouco estranho, porque aparentemente Pedro Sánchez terá cedido a algumas das reivindicações dos separatistas, inclusive ao nível de colocar alguns negociadores na questão da autonomia da Catalunha. E havia inclusive um elemento bastante atrativo, que tinha sido uma reivindicação do Podemos, que era o aumento do salário mínimo para 900 euros, ou seja, segundo até as palavras do Pedro Sánchez, este era o orçamento mais social que alguma vez tinha existido na Espanha. E ele se calhar prestou uma cartada muito elevada ao pensar que ia ter o apoio destes separatistas. E o que na realidade se vê a manifestar foi uma expressão pública da direita e da extrema-direita que foi para a rua, manifestações extremamente com peso de participação, o que revela que, e isso também de acordo com as sondagens, apostando nos 20 e tal por cento, 25% que o PSOE poderá ter nas próximas eleições, o mais provável é que possa surgir aqui uma geringonça à direita. A geringonça que na prática... Com o Partido Popular, o Vox e o Cidadão. A geringonça que Sánchez tinha conseguido montar em junho de 2018 não tinha um grande acordo na base, portanto era uma questão, estava muito frágil, ou seja, se calhar muito mais frágil que a geringonça portuguesa, em termos de acordo parlamentar, e portanto ele não tinha a certeza de conseguir esse apoio. O que poderá estar também aqui em causa é que esta jogada dos separatistas pode-lhes sair a rebentar a bomba nas mãos, porque se realmente esta união se faz mais à direita e com a extrema-direita, é muito provável que o tal artigo 155 da Constituição Espanhola seja acionado e as autonomias espanholas sejam reduzidas na sua expressão. Nós também não nos podemos esquecer que na Andaluzia já existe
uma experiência governativa à direita e com a extrema-direita, ou com o apoio da extrema-direita, e isso pode, se calhar, dar algum exemplo, né, para que se pense que na Espanha isso possa funcionar. Eu acho, isso a mim faz-me, não tendo vivido completamente no tempo da ditadura, mas tendo nascido, obviamente, no tempo da ditadura, faz um pouco impressão... Nós temos todos aqui nós à volta desta mesa. todos nessa época, Só para mas faz confortar a impressão piedade. ver aqui no caso da Mas somos Espanha... politicamente fruto de 25 de Abril. Sim, sim. É isso, faz um pouco a impressão que os franquistas tenham ressuscitado na Espanha com a força que, se calhar, os salazaristas, digamos assim, portugueses, não têm a expressão em Portugal. Portanto, nós temos realmente partidos mais à direita, mas não temos esta extrema-direita que, no fundo, vai beber na história, no caudilho, e se calhar houve ali um episódio que teve a ver com o Val dos Caídos e com a exumação do próprio Franco, que pode ter despertado sentimentos ou pode ter despertado reações em alguma franja de facto, coisas onde não se deve mexer. É possível que seja isso. O certo é que está a emergir na Espanha uma força política ou uma aliança política que pode comprometer os resultados ao PSOE e isso coloca... Mas a Espanha enfrenta problemas económicos graves, enfrenta problemas sociais graves, enfrenta o problema dos migrantes, enfrenta o desemprego. Não é também um pouco desalento com os partidos do arco da governação, digamos, com o PSOE e com o PP, e viu a emergência dos Podemos, do Cidadanos, do Vox, o Podemos à esquerda, mais à esquerda, exato. Os outros dois mais à essa direita. é sempre a eterna questão do descontentamento. Nós já falamos isso a propósito dos coletes amarelos a nível da França e do aproveitamento dos partidos mais à direita, desses mesmos ditos movimentos civis, mas que na prática têm ali influências de extrema-direita ou de direita. Portanto, o descontentamento é um lastro fácil para o populismo. E, portanto, os discursos da salvação e de que agora é que é e de que vamos conseguir a pátria, salvar a pátria, é algo que rapidamente se pode emergir numa situação de descontentamento e de alguma desalento. Foi isso que aconteceu nas eleições espanholas de 2015. O sistema político, o sistema partidário é desconstruído com o aparecimento do Podemos e dos Cidadanos. Aliás, o PSOE quase desaparece, recuperou depois qualquer coisa. Exato. E aí, Pedro Sánchez é primeiro-ministro sem ter passado por eleições. Essa é uma dificuldade que é. O Pedro Sánchez não tem legitimidade democrática, digamos. Chega a primeiro-ministro em resultado da primeira moção de censura que é aprovada em Espanha. Contra o PP. Contra o PP. E que tinha ganho as eleições, e faltou a Pedro Sánchez sempre a legitimidade do voto popular. Isto foi uma ferida mortal na sua governação. Aliás, estes meses de governação de Pedro Sánchez foram um penoso caminho de negociação em negociação, até culminar com o chumbo do orçamento. Aliás, a segunda tentativa de fazer passar o orçamento. E, naturalmente, que isto faz com que o Partido Socialista Espanhol, o PSOE, não tenha, neste momento, interlocutores à sua esquerda. Não tem. Os interlocutores que se geraram depois da atuação dele enquanto Primeiro-Ministro foram todos à direita. E foi isso que promoveu um entendimento implausível entre o PP, os Cidadanos e agora o Vox, que surge na Andaluzia e que as sondagens nacionais lhe dão uma dimensão enorme no Parlamento Nacional, coisa impensável há um ano atrás. As últimas sondagens publicadas pelo Jornal Espanhol a semana passada dão o Vox com cerca de 12% 12 a 15%. 12 a 15% no Congresso Espanhol. Pronto, com uma dimensão muito grande e uma dimensão que influenciará a formação de um governo. Agora, há aqui problemas graves, de facto. A economia espanhola está parada, o país está sem orçamento e vai continuar sem orçamento durante muito mais tempo, até formar governo e o governo apresentar orçamento vão ser 6 meses perdidos, com toda a certeza, a viver de duodécimos. As previsões da Comissão Europeia são para um déficit de 3,1% do PIB espanhol, que é o mais alto resultado da zona euro. Isto é dramático também para nós portugueses, porque um dos nossos grandes parceiros para as exportações é a vizinha Espanha. E uma situação económica instável, perigosa em Espanha do ponto de vista económico, contamina naturalmente a economia portuguesa e as exportações portuguesas. Para além da contaminação da instabilidade política, que faz também com que as posições de Portugal e Espanha, de países do Sul na União Europeia, possam ter outra força, faz-nos perder também força,
mas do ponto de vista económico pode trazer aqui também problemas severos à economia portuguesa durante o ano de 2019. Portanto, creio que nós devemos olhar com grande preocupação aquilo que está a acontecer em Espanha. E depois, há um outro aspecto que me parece relevante. Por isso é que trouxemos esse assunto hoje ao nosso naturalmente, programa. Naturalmente. Não está... Há aqui uma questão de fundo que não foge a este debate eleitoral em Espanha, que é uma questão institucional e uma questão territorial. A questão do desenho das autonomias parece hoje insuficiente para responder aos problemas na relação entre as autonomias e o Estado espanhol. O caso da Catalunha é apenas o caso mais visível. Aliás, neste momento continua o julgamento dos dirigentes catalães que declararam unilateralmente uma independência fracassada, mas há uma questão do modelo das autonomias, do modelo da relação entre as nações espanholas, as várias nações que compõem a Espanha e Espanha. E possivelmente vamos assistir a uma evolução no sentido de um federalismo em Espanha, que pode gerar depois outro tipo de fenómenos, um pouco por toda a Europa, nos países em que haja ou comunidades autónomas ou regiões autónomas, como é o caso português, e não estamos imunes. Quer dizer, no fundo a gente tem aqui dois nacionalismos, os nacionalismos separatistas e os nacionalismos, digamos, de Madrid. De Estado, naturalmente. E essa é uma questão fundamental. Daí que a Europa precisa de políticos. Exatamente. Não, a Europa precisa de políticos e Espanha precisa de políticos também. E Espanha precisa de políticos porque a força política e moral do rei não é suficiente para agregar, foi suficiente agora, mas eu creio que no futuro não será suficiente para agregar as tendências separatistas que podem renascer. E este é um dos problemas mais graves que existem em Espanha e que se calhar vai contaminar também o ambiente europeu. O resto da construção do projeto europeu. Sim, nos próximos anos. Nós estamos a chegar ao fim. Esta semana calha-me a mim trazer uma sugestão de leitura, que na verdade não é uma sugestão de leitura minha, e eu já explico, é uma sugestão de leitura do Pedro Gomes. Foi ele que me sugeriu este livro, foi ele que me emprestou este livro, que eu vou devolver hoje, porque já o li. É um romance muito interessante de uma jornalista, Filipa Martins, que foi jornalista aqui nos Açores também, que está a fazer uma biografia de Natália Correia. E este é precisamente um romance, uma história sobre uma biografia e um biógrafo. Um romance que tem 3 tempos: um tempo do passado do biógrafo, um tempo do passado do biografado e um tempo do presente, que é a relação entre os dois. Está escrito num português muito, muito bonito, muito bem escrito, com um parágrafo aqui ou acolá que roça a prosa poética, que não é a praia de Filipa Martins, mas que deve ser provavelmente um dos gostos de Filipa Martins, e por isso ela o visita. Fica a sugestão de leitura, já sabem, é numa livraria perto de si, esse Na Memória dos Roxinóis, uma biografia de um matemático que gostava de apagar o seu passado, mas que no final de vida acabou encomendando uma biografia. De Filipe Martins, trazida aos escaparates pela Quetzal, Na Memória dos Roxinóis, uma sugestão do Pedro Gomes. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Nós voltamos, já sabe, para a semana, nos canais do costume, e até lá, haja saúde e malaçadas.